Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de dezembro de 2011, quarta-feira. O verbete é de número 2160. Ele tem 5 páginas, 42 logias e 20 máximos. Eu destaco o detalhismo, que tem exatamente 14 máximos. Agora, o tema é síntese do autoconscienciograma. De modo que hoje aqui nós vamos falar do livro Conscienciograma, praticamente. Agora, a especialidade é autoevoluciologia. Definição: a síntese do autoconscienciograma é o resultado da pesquisa avaliativa pessoal por meio do conscienciograma, das reais conquistas evolutivas da consciência lúcida, intermissivista, homem ou mulher, empregando o máximo da autocrítica. Agora aí vem o holopensene pessoal da autopesquisologia. O balanço da própria vida evolutiva por meio das 100 folhas de avaliação técnica do conscienciograma. A suma consciencial, o conceito de avaliação ou da avaliação autoconscienciométrica. A média das notas das folhas de avaliação do conscienciograma. O percentual da teática pessoal dos 20 mega-atributos propulsores da evolução. O retrato da dinâmica intraconsciencial. O autoenquadramento na escala evolutiva das consciências. O gabarito da autoconsciencialidade multidimensional. Agora, na argumentologia tem aí o tópico sobre a caracterologia, com 10 características do perfil, traços pessoais ou conquistas evolutivas essenciais a serem analisadas e identificadas no estabelecimento da síntese autocrítica quanto aos ápices da evolução máxima detalhista da consciência lúcida, de acordo com o conscienciograma. Vale a pena ver isso. E outra coisa, eu peço a vocês para ver isso com bastante heterocrítica, não é só autocrítica, não. Agora, na remissologia, dos 15 itens nós destacamos agudização do autoparapsiquismo, autodidatismo parapsíquico, interleitura parapsicosférica, maximologia evolutiva e síntese caracterial. Agora, frase enfática. As 10 conquistas evolutivas da consciência intermissivistas expostas aqui definem as condições ideais para qualquer homem ou mulher identificar os megafocos atuais da própria existência. Você já encarou a própria avaliação conscienciogramática nua e crua? Vai no esforço de ver quais conquistas você já alcançou entre as 10 explicitadas, de modo que esse aí da caracterologia, eu falo nisso já 3 lugares diferentes. Agora, a mega análise. Nós fizemos aqui 12 itens mais sérios dentre essas 5 páginas. Autoevoluciologia, súmula, compactação, cosmovisão, autocrítico, pensenidade, avaliação, sinopse, egoteca, holomaturologia, autodiscernimentologia, autopriorologia e autoconhecimento. Com isso aqui, nós já temos uma ideia dessa síntese, que é a mega-análise. Agora, questionamento. Quando o processo de evolução estiver bem adiantado, todas as pessoas chegarão a serenões, mesmo que demore muito tempo. Sim, não tem outra saída. Isso é batatófilo, é faca no peito, não tem jeito, é inevitável, inafastável, como eu falo, insubstituível. De acordo com as teorias da física quântica, tempo e espaço são medidas bastante diferentes do que agora podemos conceber. Nesse caso, podemos acessar a nós mesmos em estágio mais avançado da nossa própria espiral evolutiva? Não, eu acho isso tudo besteira. Futuro, você vê alguma coisa, tem o prelibar, uma degustação daquilo, mas você não vê nada de futuro já arrumado, não. Passado, sim, você vê tudo.
O senhor disse que foi pai da monja. Quem foi a mãe dela? Na escala evolutiva das consciências, onde a mãe da monja se encontra? Se você soubesse, me avisa, eu não sei. É uma senhora de Belo Horizonte. Ela está querendo saber, né? Sei lá. Né? Ela até que pensou bem, né? Essa é a primeira pergunta que me faz desse estilo. Bacana. Como lidar com a intuição? Com bastante discernimento, para não entrar nas bobagens da imaginação. É muita besteira de imaginação que a pessoa cai no buraco. A intuição, ela pode ser de assediador. Então, é preciso ver. A intuição pode ser sua, pode ser de vida anterior, pode ser um amparador, pode ser uma concener, pode ser um mega assediador. A gente nunca sabe. É aquilo que brota na cabeça, que é o ex-pensene, aquilo que vem de fora. Há uma intrusão pensênica na cabeça. O paliativo é uma assistência. Essa assistência pode ajudar a pessoa a repensar para lá na frente vir a cura. Olha, o paliativo tem paliativo que é assistência, sim. Tem gente que precisa até de placebo. Tem gente que precisa de sugestão. Tem gente que precisa de hipnose. Doente tem de tudo. Os serenões vivem no anonimato para mim, que estou a caminho da evolução. Mas eles não são anonimato para as consciências livres. Essas consciências livres, não é consciência, eu gosto de usar mais a palavra consciência, porque não existe consciência com sim, livre aqui. O negócio todas é que elas são mesmo consciência. Elas não são anonimato para as consciências livres. As consciências livres vivem no anonimato para os serenões? Vão perguntar para eles, eu não sei. Mas é bem possível, né, que muitas devem existir sem eles saberem. O objetivo da dupla evolutiva é prioritariamente a procriação na vida intrafísica? Nossa, essa aí tá. Olha, você deve estar chegando agora, não é isso? Não sabe nada. Pelo contrário, é para combater a procriação. É a procriação de verpons, ou seja, verdades relativas de ponta. Não é de gente nem de corpos de pessoas, mas é do corpus das verdades relativas de ponta. Então é um processo de corpo, só que tem que é diferente, né? Corpos de conceitos. Pergunto por que não consigo encontrar minha dupla e nunca quis ter filhos também. Então você precisa examinar se você não é intermissivista. Estou tentando encontrar os motivos através da projeciologia, mas ainda não consegui. Já pensei que podia ter alguma consciência atrapalhando meus relacionamentos, mas também não tem resposta para tal. A verdade é que estou perdendo a vontade de conhecer homens, porque no fundo tenho a sensação de que a história vai terminar rapidamente. E vou apenas perder tempo em mais uma tentativa frustrada. Existe alguma outra fonte de recursos para eu pesquisar se meu caminho é mesmo sozinha? Seria bom você examinar a enciclopédia da conscienciologia com calma. Agora, preciso saber o que você faz, quantos anos você tem e como é que é esse processo de não ter o relacionamento. Examinar isso com detalhes, para pentear com pente fino a situação, para a gente saber. Por quê? Às vezes você é muito orgulhosa, você tem vaidade, você é petulante, você é cheia de si, você veio daquilo que o povo não está aí hoje, da monarquia, né, até ontem, tudo é possível. Então veja, você agora está chateada porque às vezes era da corte e atualmente não é. Então é preciso examinar isso tudo se você incide alguma dessas coisas. Agora, outra coisa também é o seguinte, é você fazer análise se você é intermissivista. Isso é muito importante. Isso aí você pode ver no site aí do CAE que tem. Né? Poderia detalhar mais em principiologia o princípio prioritários e os princípios para a psico de recuperação de consmag pessoais na área da parapercepciologia? O caso é o seguinte, o princípio prioritários são esses básicos, mas na verdade um deles é o mais importante que tem. É você ter a autoconsciencialidade do seu megafoco evolutivo. Se você tiver esse princípio, vai tudo bem. Você vai ver o que é que interessa mais na vida de todo dia. É ver, então, o megafoco prioritário da sua evolução. Então, isso você tem que transformar isso aí no mega pensene seu,
ou mater pensando, se for possível, se ele se adapta. Esse é um caminho da gente pesquisar com calma. Agora, a recuperação dos consmag pessoais na área da percepciologia tem que começar com os processos do EV, arco voltaico, e caminhar por aí fazendo assistência. Uma boa coisa que se abre para esse avanço é a TENEPS. Como funciona a interação, a autocognição para a psicosteca da interaciologia? A autocognição é aquele conhecimento que a pessoa tem, todo aquele acervo de experiência e de vivências que a pessoa acumulou, aquela consciência. Então, isso aí vai, e a pessoa faz uma análise, por exemplo, da parapsicoteca, que é a holoteca de conhecimento extrafísico. Agora, numa condição dessa, então, a pessoa pode ver os defeitos dela, o que é que está faltando nela. Então, é a análise do conscienciograma de uma maneira extrafísica. A lei da obsolescência é a lei do uso e desuso em relação aos atributos conscienciais não usados, legislogia. Não, é aquilo que não tem mais razão de ser. Por exemplo, tem uma opção de coisa que é obsolescente que a pessoa ainda segura. Por exemplo, andar a cavalo é uma coisa que para mim é obsolescente, para a maioria ainda não é. Entende? Então vamos tentar ver o que é e o que não é. Por exemplo, exaltar demais a arte, para muita gente é uma coisa que está na ponta. Para mim isso já está superado há muito tempo. O fanatismo religioso. Tem gente que se dedica à própria vida estourando o corpo, até com rebento no útero, e acha que isso é o máximo. Eu, para mim, acho que isso está tudo superado há muito tempo. Então, vamos entender bem a lei da obsolescência. O que é que fica velho, que fica demodé, ultrapassado? O verbete para a polimaticologia e os anteriores estão cada vez mais profundos. Isso tudo se insere naquelas dicas que o senhor recebeu dos amparadores extrafísicos, de esclarecer mais e mais os aspectos da extrafisicalidade? Sim, mas eu já estou fazendo isso antes deles chegarem aqui, né? Também gostaria que o senhor desse uma geral na numerologia pelo fato de as expressões serem muito próximas. Tá ok? Vamos ver. A realidade da consciência. Quer dizer, você é uma consciência, você não morre, está aqui atualmente, você está como homem ou mulher. Mas você é uma consciência sem sexo. O cerne do temperamento. O cerne do temperamento é o núcleo, aquela parte mais oculta e séria que sustenta o seu temperamento. Temperamento é a sua índole, a sua inclinação, o seu jeitão, o seu modo de agir, a sua tendência de se comportar. É a sua etologia prática. A raiz do comportamento é aquilo que define para onde você vai, o que você escolhe, como é que é. Qual é, vamos dizer, aquela mega rodovia por onde você transita no dia a dia. Isso é a raiz do comportamento. O sumo da holopensenidade. Qual que é a síntese, a melhor coisa que você tem em matéria de pensênio? A essência do ego. Qual é o seu mater pensênio? O que é que você tem de melhor? O resumo da personalidade. Resumir você. Você é o quê? Tem gente, por exemplo, que você olha para a pessoa e fala assim, essa aí é só superficialidade. Isso aí se chama, na sociedade, socialite. Tem outra que você olha e fala assim, essa pessoa só faz assistência, ela não pensa nela. Existe isso. E tem a sinopse da holobiografia. É quando você vai estudar, então, todas as suas biografias passadas, suas retrovidas. Agora, gostaria de saber se, além do Averroes, quem mais trabalha com reurbanizador para essa reurbanização do planeta? Poderia falar um pouco mais? Não, são os amparadores junto da gente. Tem os evoluciólogos que olham o maior número de pessoas, mas a maioria são os serenões. Os serenões é que ajudam mais o reurbanizador. Então aí tem que olhar.
Isso aí é um problema que a gente tem que ver, né? Na verdade, todo mundo que é do Max Mecanismo, como mini peça, está ajudando o reurbanizador, na Reurbex. Como que o serenão se transforma em consciência livre? Hoje está todo mundo querendo saber as coisas mais avançadinhas, está bacana, né? Isso é bom, o povo está estudando. Ele se transforma em consciência livre, acabando com os processos dos veículos de manifestação. Ele fica sem veículo, então ele vira o paracérebro puro. Agora, não vai me perguntar como é que fica isso, nem nada não, tá certo? Mas ele sabe. Existe algum tipo de descarte de algum corpo? É isso, ele descarta tudo. A gente não sabe como é que ele se manifesta. Aí é hora da gente começar a estudar uns aspectos mais avançadinhos, por exemplo, autotacritmologia. Essa autotacritmologia é isso. Constantemente acontece comigo de conhecer algumas pessoas e ter a sensação nítida de já conhecer. Isso é o dejaísmo. Ou se fala o déjà vu. Ontem mesmo isso aconteceu com duas pessoas que conversei. Tive a nítida impressão de já ter passado por aquela situação que estava acontecendo ali. O que é isso? Pode me esclarecer? Olha, aí precisa de ver uma coisa. Se a pessoa tem cibermenagem, ela está esgotadinha cerebralmente, ela pode ter o dejaísmo falso, é o falso dejaísmo. Então a pessoa pensa que aquilo já aconteceu porque ela está cansada, aquilo parece, então se repete. O cérebro dela joga para fora ou vomita o processo da ideia igual àquela que ele já tem. Então o dejaísmo, o falso dejaísmo é um fato da pessoa que está cansada, esgotada, aquela, por exemplo, que está com a carga horária de sono, sabe, defasada, que precisa, etc. tal. Aquela pessoa, por exemplo, que anda na esteira e a hora que sai parece que ela está andando nas nuvens. Isso é porque está fora de forma. Essas pessoas podem ter dejaísmo. Quando os reurbanizadores encontram uma consciência na baratrosfera, de que modo eles leem sua memória e atos do passado? Como se faz essa leitura? Isso é através do processo da energia, do jeito que eu faço aqui, só que tem que eles façam com mais profundidade. É a parapsicosfera. Por aí a pessoa pode saber tudo. O verdadeiro cartão de visita da pessoa é a parapsicosfera dela. O uso de placebo na assistência a um deficiente mental seria aceitável, já que ele não sairá dessa situação até a dessoma? No caso de uma criança de 4 anos que tem medo de bichos fantasma, pode um anjo de guarda na forma de placebo ajudar? Como lidar com a fantasia das crianças em tempo de tanta poluição sonora e visual? Cortando a poluição sonora e visual da criança. É assim que você começa a melhorar a situação para ela. Agora, o caso de placebo, ele pode ajudar sim determinadas pessoas. Mas não vão pensando que placebo ajuda tudo, não, que isso é bobagem, que não é bem assim, não. O ideal é a gente não ser tapeado nem com placebo, nem com sugestão e nem muito menos com hipnose. Engraçado que as duas perguntas sobre paliativo de hoje são de pessoas diferentes. Isso aí é porque a gente falou na questão de paliativo. Agora, gente, hoje eu queria falar uma coisa aqui a meu respeito. É um trafar que eu tenho. E eu queria que vocês me ajudassem. Principalmente o nosso amigo não está aí hoje, né? Não. É a turma que entende de português que pode me ajudar. Eu tenho recebido algumas cartas, inclusive do meu amigo aqui, que eu quero agradecer a ele, que é o Eduardo Lima, que é um grande cara que esteve aí comigo. Então ele está me dando aqui uma sugestão de certas coisas, expondo certas coisas, mas eu quero expor então esse meu trafar. Esse trafar, às vezes, eu mantenho, às vezes de propósito, devido ao problema de interação com as pessoas, ou aquilo que a gente chama de rapport. Qual que é esse meu trafar? Por exemplo, no processo da conversa, eu usar muita gíria, vício de linguagem e outras coisas mais. Eu faço isso para ficar igual a todo mundo, porque se eu começar a bancar o scholarship aqui, a escola, fica ruim como contato. Mas agora, tem gente que está reclamando. Isso 2 cartas eu recebi esse ano, agora que está terminando, eu recebi 2 durante o ano, falando sobre isso. Que isso não pega bem para mim,
que eu falo isso, falo aquilo, que estudo, que digo, que os caras acham que eu sou um gênio. Então, o gênio não pode ter um erro de vício de linguagem. É assim que eles pensam. Quer dizer, primeiro ele assopra, depois eles molham. Mas eu desejo, igual esse meu amigo e outros, que eles mandem para mim todos esses meus trafares. Um deles, que eu ainda uso muito, é o seguinte: fazem mais de 60 anos que eu faço isso. O que o povo quer que fala, os técnicos é faz. Estou cansado de saber disso, nesses 60 anos, eu estou sabendo disso. Mas faz 60 anos que eu sei que deve falar o faz. Mas não interessa, eu às vezes falo de propósito. Tem um outro que às vezes eu estou deixando, porque uma vez uma mulher chegou e reclamou demais para mim. Então eu deixei, que é aquele negócio, por exemplo, eu vou falar assim: a Suzana está meia tonta. Esse meia não, é meio tonta. Agora veja, é uma besteira, né? Mas isso é considerado vício de linguagem, não é? Então agora, você que está estudando, faz uma listagem para mim. Eu vou pedir vários aí que estudam para fazer, para eu então chegar aqui um dia e falar assim: hoje eu não vou falar mais, hoje não vou falar mais vício de linguagem aqui. Vocês se preparam. Então vou bancar uma escola. Você está entendendo? Dentro da situação. Agora, o problema igual esse, vocês olham depois quais são os que eu falo. E alguém aí anota e me dá. Eu recebo as críticas com muito bom humor. Você sabe que às vezes eu tenho bom humor, né? Então, eu não me importo no colocalismo com essas coisas. Acho que isso, como a gente fala na própria gíria, sai na diurese, igual as gírias. Agora, contudo, eu agradeço aos amigos, vou procurar acertar. Agora, uma coisa que eu faço, no manuscrito, na coisa, eu faço revisão até a última hora. Para mim, a revisão é infinita, ela é perpétua. Na escrita, porque as palavras voam. Você sabe como é que é. Agora, pois é, os escritos ficam. Então, no escrito é que eu olho. Então, quanto às revisões, eu sou incansável. O escrito fica. Olha, se vocês verem, por exemplo, o manual de revisão, de redação, por exemplo, as coisas que tem no manual de revisão. O que eu vejo aqui com o manual de redação meu, muita gente não lê. Ali tem coisas que são preciosas para vocês que mexem com a ortografia. De modo que as palavras voam, os escritos ficam. E vocês veem o que vocês podem fazer para me ajudar. Vocês vão me ajudar em alguma coisa nesse sentido. Eu conto com vocês e acho que heterocrítica é uma coisa muito positiva. Favor analisar o binômio bastidores-ribalta. O caso todo é o seguinte: bastidores é aquilo que está atrás do palco. A ribalta é o palco propriamente dito. Agora, então, o que se passa? A ribalta você vê, interpreta, segue os fatos. Agora, nos bastidores, não, é underground, é escondido. É uma coisa, então, que está oculta. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora, a análise desse binômio é muito séria. Você vai analisar uma coisa, você tem que saber o que está atrás e o que vem na frente. Isso faz parte do serviço. Hoje mesmo, a 1h30, quer dizer, agora é 1h. Daqui meia hora eu vou falar no negócio que precisa de estudar os bastidores, tá certo? Então, o meu amigo lá que está perguntando é o professor Arlindário Alcadipani. Então, excelentíssimo senhor professor Arlindário, o senhor espera mais meia hora que eu vou tocar no assunto de bastidores aqui. Muito sério esse assunto de bastidores. Professor, na página 38, aqui na caracterologia, a mega homem super pessoal, autodiscernimentologia, autopriorologia. A mega homem super pessoal. Veja, homem super quer dizer omissão superavitária. A mega homem super pessoal, para mim, eu acho que para a maioria das pessoas, uma das coisas mais difíceis de fazer essa omissão superavitária é a pessoa não participar das maracutaias de elementos, vamos dizer, poderosos da família. Entendeu? Da família.
Eu vejo isso com muita dificuldade. É muita gente que vem falar comigo. Você sabe, hoje eu atendi quase 30 pessoas. É o meu dia de atender. Mas então, veja, é muita gente que tem problema de família. E eu não estou falando marido e mulher, não. São os outros membros da parentela. Então, a homem super aí, você se omitir numa situação dessa, às vezes é difícil. Por causa da sua posição. E você tem que dar um jeito. Agora, então, muitas dessas omissões maiores, aquelas grandes, a pessoa vai receber a opção de epítetos, né? Covarde, fraca, burra, falta de inteligência, anarfa. Entende? Isso aí tem muito. Então é preciso ir com calma nessa situação. Mas agora, a homem super, de modo geral, a omissão superavitária, a pessoa tem que ver que é o ônus do não. O ônus do não tem um preço. Então isso aí é uma coisa muito séria. A pessoa dizer o não na hora justa, com a pessoa certa, no momento também adequado. Então esse aqui é o processo aí do mega homem super pessoal. Agora, preciso de ter muita autodiscernimentologia e ver a prioridade das coisas. Agora, eu aqui, Djalma, na minha vida, eu acho que eu tive mais ou menos umas 15 coisas de homem super muito importantes na minha vida. Se eu tivesse entrado, eu teria esborrachado a minha vida antes. Agora, muita coisa aconteceu já na minha mocidade. A hora que eles me convidam para ser candidato a deputado estadual, que eu dei o conta. E outra coisa, era dar um conta numa condição difícil, porque era o meu patrão. Um patrão que convida o empregado para ele ser deputado, isso aí é quase que irresistível, é quase que petrodólar. Petrodólar, é imperdível, quase. No entanto, eu ponderei tudo, mostrei tudo como é que era. Tem uma outra omissão que eu tenho muito trabalho. Aqui mesmo em Foz eu tive trabalho para isso, só entre nós. Ninguém está escutando, só nós. Que é o processo do povo querer transformar a gente em cidadão da cidade. Dar condecoração, esse negócio todo. Isso aí é uma dificuldade. Agora, eu tenho 60 anos de praia. Faz 60 anos de praia que acontece isso. De modo que eu sei que o negócio não é fácil. Sabe como é que é? Esse aí é difícil. Agora, o meu fato, a minha objeção, ela é imperdível. O que eu falo é o seguinte: há muitos anos que já quiseram fazer essas honrarias, condecorações, homenagem, o diabo a quatro para mim. Não só no Brasil, como no exterior. Eu recusei todas. Eu não lembro ter recebido nada. Tem uma coisa só que eu participei, mas não é bem isso, que é jubileu. Eu participei de 2 jubileus, por quê? Era um processo de assistência, eu tinha que ver meus colegas, o povo estava tudo, um monte de carta que eu recebi, que eu nunca tinha ido em nenhum. E outra coisa, uma dos jubileus, eu era secretário durante 9 anos daquela escola, ficaria muito ruim para mim, está entendendo? Isso aí também não é uma homenagem. Jubileu, você está encontrando com os amigos, isso é outra coisa, você está entendendo? Não chega a ser uma condecoração, mas é que quando tem um jubileu, geralmente tem uma homenagem. A escola, a faculdade, a universidade faz alguma coisa com todo mundo. Você está no meio, entendeu? O que eu lembro na minha vida, eu acho que uma das únicas coisas que eu já recebi até hoje foi só isso. Mas esses 2 foi tudo de caso pensado. É tanto que eles queriam que eu fosse lá em mais festa, aquela coisa toda, eu nunca fui. Tem às vezes festa dessa de odontologia que até hoje eles fazem. Parece que tem só uns 6 caras vivos. E eles fazem. Eu estou recebendo carta aí quase todo dia. Agora, essa última foi muito engraçada. Essa semana eu recebi a carta do meu amigo lá, que ele falou e mudou o lugar para fazer a reunião. Ele falou que ninguém apareceu. Que ele mudou o lugar. Eu acho que se tiver dificuldade, por ser mais ou menos para o fim do ano, ninguém apareceu lá. Agora, ele estava esperando pelo menos uma meia dúzia. Foi ninguém, foi só ele. Entendeu? Agora, então vamos entender bem. Qual é o meu argumento? O meu argumento é esse: se eu deixei de receber
Esse povo todo que está aí para trás, que me conhece, tem muita gente que está aí, está de olho em mim. Se eu hoje receber um, o que eles vão achar? Eu estou gaga, fiquei doido, estou fazendo algum negócio, ou entrei na máfia. Alguma coisa tem, seja o que for. Vocês não acham? Então, aqui em Foz, foi preciso falar isso com os vereadores. Expliquei tudo, não dá, como é que eu fico? Depois de tantos anos, ou você é o que você é, eu vou ser assim até a cremação. Eu não posso voltar a minha palavra. Como é que fica? Fica muito ruim. Aí eles me deixam em paz. Agora, eu às vezes indico uma outra pessoa, sabe como é que é? É que a maioria não quer saber disso. Eles querem aquele que eles escolhem, que isso para eles é muito importante. Você sabe que esse negócio é igual lei, né? Quando eles fazem, tem uma lei, aparece a Câmara de Vereadores, aquele negócio todo. Então é um problemão isso aí. Agora, isso é homem super, da séria. A outra, por exemplo, é essa de não andar a cavalo. Como é que fica? Eu tenho várias dessas, né? Essa é terrível, porque eu chamo isso de anti-hipismo. Aquele hospital lá de São Paulo que você recusou de dirigir. Não, se você for olhar isso, eu te falo aqui 10 coisas em seguida. Que era assistencial, né? Isso desde o movimento espírita eu tinha um monte. Agora, antes de eu entrar para valer no movimento espírita, teve um negócio meu do deputado, que foi uma das coisas piores que tinha. Porque isso aí foi pressão de tudo quanto é outra coisa. Eu era um menino, né? Eles queriam aumentar a minha idade para eu ser deputado. Como é que é? Eu era adolescente. Agora, meu problema é todo de comunicação. Agora, eu não esperava que o povo fosse me ouvir a rádio. E a rádio estava transmitindo um negócio para todo mundo. Eles ouviram e falaram, não, Valdo. Aí os caras estavam lá, ouviram aquilo, que tinha interesse era uma manifestação na principal praça de Uberaba, bem no centro, sabe? Aonde que hoje tem o Correio lá, que lá era enorme. Então, aquele monte de gente, centenas de pessoas. E eu resolvi falar, e na verdade não foi só eu, né? Porque tinha gente me ajudando. Eu tinha Espírito Santo de orelha. Então... Valdo, a minha pergunta é sobre personalidade consecutiva. Tem relação com o verbete, mas não é tão direto. Mas é o seguinte, há uma predisposição hoje nossa aqui, devido à otimização na CCCI, da gente receber personalidades consecutivas consanguíneas dessa mesma vida? Não, aí depende, Mala, é difícil você generalizar essa abordagem, muito difícil. Você pode aprofundar? Não, porque aí entra o processo do grupo karma, dentro particularmente daquela família. Isso aí é difícil. Agora, tem só um aspecto, você está certíssimo. Devido ao problema da evolução, desenvolvimento parapsíquico da pessoa intermissivista, a tendência dela é examinar tudo. A hora que ela examina, acaba descobrindo, independente dela. Você está entendendo? Porque aí forma... Independente dela. Por quê? Tem o processo de assistência. Por exemplo, são milhares que estão praticando a TENEPS hoje, diariamente. Isso aí também favorece o outro, a mulher que dá a luz, que às vezes não está fazendo a TENEPS, ou o homem que é o pai da mulher que está grávida. Porque, Valdo, no nosso caso, assim, por pai, exemplo... quer dizer, do rebento que vai nascer, não é da mulher. Apesar da nossa assistência ainda, pelo menos no meu caso, eu considero ainda incipiente, ela não é no nível que poderia estar, ela está ainda em desenvolvimento. Mas eu vejo assim como uma espécie de uma complementaridade. Vamos supor, você tem um elemento na família, o seu caso não entra devido a ser completamente diferente nesse aspecto. Mas você tem um elemento na família que tinha potenciais. No entanto, ele dessomou prematuramente, não houve oportunidade dele pegar a onda que a gente pegou. E existe aquele vínculo grande. Uma das possibilidades seria mas essa. Às vezes o problema todo assim, tem um aí que é comum, mas esse aí ninguém leva muito em consideração. É aquela mulher que teve um aborto espontâneo, e depois vem a mesma consciência e ela tem de novo, e é aquela consciência. Isso é comum. Agora, eu estou falando... Esse é muito comum, isso aí viram mesmo da segunda tentativa. Na verdade, seria também uma segunda oportunidade, porque a gente teve com aquela pessoa, não tinha o conhecimento nem agora, e aí mas agora, poderia. O que eu vejo é o seguinte, o que eu estou falando aqui é a condição mais avançada
de autoconsciencialidade e daquela pessoa que é aquela que está quase sempre entre os 12 e os 15 anos de dessoma. Que isso aí muda a situação. Por quê? Ela, às vezes, ocorreu uma série de acidentes que, às vezes, ela tem muito atenuante, ela vem de novo dentro de uma condição, às vezes, melhor do que aquela daquele corpo que ela usava. Agora, quais são as Então, circunstâncias? isso aí acontece muito. Que no meu caso, aqui, eu tenho 10 isso na a 15 família. anos. Eu tenho. Agora, Valdo. Então, tem o de 12 a 15 e tem aquele de 25 a 30. Estuda esse, a gente tem que estudar. Que é a média que eu vejo assim, mais plausível, que acontece mais. Agora, em que circunstâncias ocorreria, então, numa dessoma, por exemplo, 3 anos de diferença, a pessoa dessomou, 3 anos de diferença, ela voltaria. Em que circunstâncias seria isso? Só negativas? Não, às vezes é positiva, mas aí tem outra coisa. Preciso saber se ela não vem numa mini ProEx, uma ProEx curta. Estuda, a gente tem que ver. Muitos casos desses é por causa disso, é apenas para cumprir como se fosse um ponto final, para acertar alguma coisa da família. Que às vezes, se vem uma pessoa e ela nasce numa determinada casa, ela sustenta o holopensene para melhor. Aquilo melhora. Por isso que tem filho que às vezes melhora. O povo pensa que é só amor filial, amor maternal, isso, mas não. O problema, às vezes, é a presença, a energia da pessoa que muda a situação. Isso tudo aí tem que levar em consideração. Mas, quer dizer, não são somente circunstâncias negativas que fazem que o período permissivo seja tão curto. Não. E outra coisa, uma mini ProEx nem sempre é negativa. Olha, lá no Cristo Espera por Ti, a monja tem uma mini ProEx. Nascimento de meses. Então, isso aí varia muito. Mas, Valdo, mesmo uma pessoa, por exemplo, ela tinha previsto, a previsão era que ela durasse um pouco mais. Houve um acidente de percurso, ela manipulou medicações sem cuidados e dessomou cedo para 52 anos de idade. Quer dizer, aos 50 já estava doente, 2 anos depois já tinha dessomado. E poderia ter feito muito mais, pelo conhecimento, pela cabeça, tudo que tinha de predisposição. Pode ser, nesse caso, esses 3 anos, um período curto para que ela tenha de novo a oportunidade, como uma complementaridade. Às vezes para completar o trabalho. Tá. Agora, Mala, eu queria te falar uma coisa. Essa madrugada, eu vi uma expressão dentro de uns processos. Eu estava trabalhando com o negócio, inclusive, eles estavam fazendo assistência, que eu não sei como é que ele está, para o nosso amigo Elion Paul. Agora, o que é que se faz? Não sei porquê. Alguma coisa lá dos trabalhos dele, coisa dele. Mas ali saiu uma notícia da história que chegou a concierge e perguntou para mim, então, quando é que você vai pôr os troços de cinema na rua? Que deu... Não, ele não falou, ele falou a palavra. Cadê a Cinépolis? Eu vim com aquilo na cabeça, vem cá, Cinépolis? Não, até que tem sua razão de ser. Cinépolis é a cidade cinematográfica, é o estúdio. Cinépolis seria sinônimo de estúdio cinematográfico. Agora o cara virou para mim assim, vem cá, você não estudou essas coisas? Quando é que você vai pôr isso na rua? Eu falei assim, você é artista? Eu falei assim, sou. Vamos pôr o circo na rua. Eu fiquei quieto, não quis saber quem era nem nada, eu voltei para o corpo, coloquei o rabo entre as pernas, a viola no saco, abaixei as orelhas igual cachorro, não é isso? Fiquei quieto. Mas eu guardei a palavra, essa eu nunca tinha pensado. Cinépolis. Essa Será manhã, que existe isso? Seria bom a Adriana ver para mim. Cidade do cinema. Adriana, você olha para mim na internet, tem essa palavra, Cinépolis. É um estúdio cinematográfico, uma cidade do estúdio cinematográfico. Uma cidade estúdio. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Mas, Valdo, pois é, não, mas... nós estávamos conversando, o ano passado, nós tivemos muitas reuniões a respeito de filme, do debate, de chegar a algumas conclusões sobre o filme. Uma das opções seria a construção de um estúdio lá no Discernimento, para poder fazer os interiores, porque mas tudo agora, quase é interior. Eu vejo o seguinte, precisar de fazer um estudião, né? Seria uma coisa dizer, assim, fora. Até tem, mas não ia poder ter mais um nada. negócio tipo, no mínimo, igual o Tertuliário. É a cidade cinematográfica mesmo, mas uma Cinépolis. coisa de pé direito alto, no estilo que é que lá de Hollywood. Agora, Valdo, quem ajuda nisso é aquele senhor lá de Hollywood, aquele David. Aqui, ele está aqui. Ó.
Eu não quis falar, mas a David. energia dele. Jinxfield. É o meu amigo judeu. Mas esse é judeu fora de série, né? Ele está acima do pan-judaísmo. E ele era considerado o maior empreendedor da Califórnia, enquanto ele viveu. O povo chorou na hora que ele morreu, que ele ajudava o país. Tinha dinheiro que ele mandava assim, o país tinha uma inundação, ele mandava milhões de dólares para lá para resolver aquilo, ele pessoalmente. Isso é muito antes do Soros, do Bill Gates, muito antes. Jinxfield. Olha lá tem. O William Jinxfield. Agora, esse aí, ele ajudou muitas coisas em Hollywood. O povo nem sabe o tanto que ele ajudou. Agora, aqui é o seguinte, se for fazer alguma coisa, precisa de olhar. Se não tem esse nome, a gente registrar o nome. Hein? Tem alguma coisa na internet? Ah, não tem? Hoje está sem? Está sem? Igual tinha Cinecittà na Itália, que é uma cidade. Eu sei que tem um monte. Cidade não, e a cinema. Cinédia do Brasil? Cinecittà. A Cinédia. Eu sou da época da Cinédia, dos artistas, aquele povo. Cinédia. Mas isso é o Cine District. Tem uma opção, né? Tem aquele do Arthur Rank, aquele que eu gostava, do Gongo. Agora, Valdo, isso é por causa da cápsula cinemascópica? Cápsula do tempo cinemascópica, que eles querem materializar isso? A conversa foi essa. Por causa da Quando cápsula. é que você vai pôr o seu cinema. estúdio na rua? É isso que ele quis dizer. Entendendo? Foi aí que ele falou. Eu acordei com aquele negócio, Saí atrás de um bem discurso. lúcido, lembrando que palavra, pensando a palavra até que fonôncia. Agora, eu estava mexendo com o negócio do Hélio Pobre, que não tem nada a ver com isso. Que é gente lá de assistência. Agora, chegou o cara e falou para mim. Agora, ele estava bem, a personagem, a Concierge, é bem. Agora, quando os visitantes do Transmentor estiveram aqui, você também falou alguma coisa a respeito do filme. Falei. Parece que eles estão respondendo, né? Foi, mas para eles ajudar. Que eu falei, não, cinema é um negócio de empreendimento grandão. Então é preciso todo mundo colaborar. Por isso que tem esse povo todo que quer colaborar. Eu atualizei. Agora, é preciso de ter, né? Por exemplo, se fosse um filme fácil, do jeito que eu fazia, tipo documentário, você vai filmando tudo que aparece na sua frente, você escolhe tudo que você não tem nada. Mas o caso, por exemplo, no caso do Chris Pepperton, não é preciso ter cenário, tem que ser uma superprodução, né? É superprodução, daquelas, muito tipo, séria. Ben-Hur, Tem efeitos especiais em certas coisas, senão não aparece. Muito complexo. E outra coisa, já tem uma locação que não é aqui, que é na Europa, o que é um negócio difícil. Agora, quanto a isso, eu acho assim, hoje a França não oferece condições para se mexer com nada, pelo menos nesse momento. A crise de 2008 para cá acabou a França pois é. Acabou. Não tem França mais. Tem uma outra coisa lá que é uma caricatura. Mas isso é bom para nós. É ótimo. Se você vai lá filmar, tudo está mais barato. Por esse lado, a pessoa só precisa ter cuidado para não pegar doença, não comer coisa que vai dar uma dor de barriga violenta, né? Agora, o que eu tive lá olhando, tem de tudo atualmente. Eu tive olhando o seguinte, lixo, né, em certas coisas. Lá é uma grande lixeira. Então, as condições Agora, são... vocês vejam, ela que eu conheço aí há dezenas de anos, falar que a França é uma lixeira. Mas é uma lixeira. Vamos falar. Tudo é você, nada como um dia depois do outro. Entre amigos, esqueçam a França. Não tem França. Como as coisas Acabou. mudam, né? O que tem lá é um resto, né? Um resto. Ela tem razão, pior para quem é isso. quiser pegar, tem um ela resto. Tinha razão antes e ela tem razão hoje. Quer dizer, o pior não é isso. Porque era a cena política, intelectual e mental somática, e hoje é um abuso, que é um grande monumento falido. Agora, que as pessoas vão lá Chantal. deixar dinheiro. Está faltando a Chantal. Para ajudar nisso. Saiu a Chantal, a França. Caiu a França. A França acabou. Vai chutar o balde. Agora, Valdo, eu estive olhando o seguinte: o filme Cristo Espera por Ti, ele não precisa da França para praticamente nada. Eu te digo por quê. Tem algumas pouquíssimas cenas de exteriores no filme. É preciso. Mas tem que comprar as imagens. Não, mas tem que pra gente ter o início, a situação toda. Não, eu acho que tem uma série de cenas que você não tem saída, não. Valdo. Se você visse não a situação... dá para fazer, por exemplo, você não vai poder fazer uma cité pequenininha aqui
Está filmando, tem que ir lá. Eu digo assim, hoje tem para vender imagens prontas de diversos ângulos. Não, eu e sei. Você põe a pessoa dentro do cenário, Estou te dizendo tudo. não é? Mas pra agora algumas coisas têm que ser choque. autênticas. Um pedaço aí tem que ser. Porque lá, Valdo, hoje é assim, lá em Carcassonne... Esse bolo, você não pode pôr mandioca Lá na Cité no você lugar, chega... você está entendendo, de, vamos dizer, alguma coisa mais nobre aí da história. Não dá. Pode fazer uma versão tupiniquim, essa não é. É colocar abóbora Não é. no lugar... Agora, é entende? difícil, Valdo, pelo seguinte, aqueles menestréis, aqueles bardos, os trovadores Isso. da época, eles ressomaram e continuam lá sentados na porta tocando alaúde igualzinho, como se nada tivesse acontecido. Estão lá do mesmo jeito, só que fumando e bebendo bastante. Então essa condição hoje lá, ela praticamente inviabiliza fazer tomadas em loco, entende? Não, mas Bem a tomada difícil. em loco não é isso. É para pegar determinadas coisas que só pode pegar lá melhores, que às vezes eles não têm. Uma tomada de avião, por exemplo, lá, Sim. em determinado ângulo, pode ser o máximo aquilo. Pode. Sobrevoar... E você ainda dá. sabe, O filme, problema é eu esse. fiz muito filme, né? Filme, uma tomada só, com um ângulo bem escolhido, vale por 1000. É isso, a gente pode conseguir a distância, porque tem gente de cinema que é brasileiro, que mora lá e que mexe com cinema Pois é, lá. esse é que podia ajudar. Essas pessoas podem ajudar remotamente. Agora, com esse estou tipo de pleno acordo com você, não precisa de tanto dinheiro para fazer isso, não. Não, porque quase tudo é de interiores, você entendeu? As cenas são casa de um, casa de outro, tem 3 casas lá que aparecem Uma outra e nada coisa. mais. Lá pelas tantas, você pode chegar e falar assim, ó, quem é que quer entrar no elenco do filme? Nós não Pega pagamos nada. Isso, o Tudo pagamento voluntário. Não, só voluntário. Do jeito que é que É faz. com os recomposição figurantes. grupo Carmen. Você vai numa Eles cidade, vêm- faz figurante. Não vou pagar para ninguém. Quem é que quer participar do filme? Um monte de gente vai querer. Não, aqui eu Agora, acho tem que que arranjar um todo mundo, documento. praticamente. Todo mundo assina um documento de doação. Da sessão, isso aí não vai Sessão faltar. de Figurante não participação. vai faltar, mesmo porque Pois é. eles têm o físico de roller. Cada um que está com a mesma cara Não, que tinha antes. figurante Então não vai vai ser fazer o grande diferença. problema do filme. É vocês recusar os figurantes. Já pensou? Já pensou se o Adélio vai querer aparecer lá? Se o Aridário... não, o Djalma, com a barba dele... Djalma como é que fica? compõe maravilhosamente um tipo. Um tipo. Não, Se aqui tem desanimar, tudo, Val. Se esses figurantes, a gente topa ou não topa, como é que fica aí? Vai ser bem divertido fazer isso aí, com essa turma toda de roupa da época. Vai ser engraçado. Agora, eu penso que tem chance, tudo isso aí com o filme. Também acho. E outra coisa, agora vamos ver esse nome. Agora estou implicado com isso. Isso aí pode ter sido uma mensagem que me deram, né, da história. Engraçado que Outra alguns coisa, que eu não dias, estava Valdo, pensando em nada disso, que eu estava fazendo revisão aí do verbete, com a opção de cor, não tinha nada a ver com esse assunto. quando você falou outro dia, naquela palavra nova, que é perpétuo labor, Perpétuo laborologia. você falou aqui essa palavra e eu anotei. E você em seguida falou de cinema. Eu então também anotei uma palavra relacionada a cinema e com esse novo enfoque que você tinha dado de perpétuo, né, de ser uma coisa que você falou, cinéfilo não era uma boa, né, essa Não. palavra, cinéfilo, Não é, não. não era uma boa, tinha que criar uma outra palavra. Agora, por exemplo, essa que eles Eu vou falaram hoje anotar o que eu anotei. é Cinépolis. Essa é perfeita. Cinépolis é bem... Se ela não existe, vale a pena a gente usar. Tem? Então alguém já viu, tá vendo? Então o cara está falando daquilo que já existe. Entendi, vou olhar. É uma rede de cinema enorme com várias salas que se chama Aonde que é que Cinépolis. fica essa rede? Tem vários locais, tem na América Latina. A é? Dulce achou ali, né, Dulce? Pega aí. Acho que tem então 8 é isso. países. Deve ter. Então, mas é um nome Então próprio. esse cara deve estar é um mexendo nome com próprio. isso. Eu não sabia que existia isso, por Tem isso que é que está querendo. 2.200 salas em 8 é? países. Foi fundado em 1971 e a sede é então no esse México, povo. em Morelia. Então esse cara então até que confirma Nada impede o de negócio ter um dele, mas bairro, não uma serve para a gente comunidade usar. Cinépolis Claro. para... Mas não serve para a gente usar. Tem muitas entradas na internet, mas sempre se referindo a essa rede. É uma rede de cinema. Sim, cinema, Não é sala um de estúdio. cinema. Não, Não, sala não. de cinema, de exibição. E a gente, traduzindo a palavra Cinecittà, em italiano, é a cidade do cinema. É a mesma coisa que Cinecittà, Cinépolis. né? É a Cinecittà, né, de Roma, né? Cinecittà. Cinecittà. É assim que eles falam.
Silvana Mangano. Eu vi um filme, alguma coisa, Tinetitá. O sistema democrático e republicano em que vivemos tem seus primórdios em socins escravagistas pré-feudais. Como a Reorbex modificará tais condições, tendo em vista a solidez cada vez mais consagrada desses modelos políticos? Qual o grau de assédio e presença de assediadores em ambientes de formulação política, bastidores e ambientes públicos? Por exemplo, reuniões de cúpula fechadas, votações importantes do Congresso, como o Código Florestal. Dependendo da linha política que um partido ou personagem político segue, o que pode ser inferido sobre o grau de evolução desses? Você admite que a ONU faz parte ou fará parte do processo reurbanizador? Dê exemplo, por favor. Não. O que eu acho é o seguinte, a primeira coisa, tem que mudar a ONU. A ONU tem que sair de New York, porque os Estados Unidos mandam na ONU. Ela está muito fraca. Ela tem que ser fortalecida. Isso ainda não aconteceu. Para isso, ela tem que sair a sede de lá. Porque os americanos mandam em tudo, por causa do interesse judeu, Wall Street, dinheiro, cifrão, dólar. Então, ela tem que dar um jeito. Então, esse é o caminho. Agora, veja, nós falamos também no Estado Mundial. Esse Estado Mundial já não sabe quando é que vai ser. Agora, o problema nosso aqui não é esse. Nós aqui dentro da Cognops, nós mostramos aquilo que é possível acontecer, fazer. É isso que a gente quer. Se a gente obtém, pelo menos, uma indicação disso, já estamos levantando a lebre do problema, falando do assunto. Isso já vai ajudar. No meu segundo CIP, escutei da professora Marlene Kohler que a vida deixa pistas e que devemos estar atentos. Agora, recentemente, escutei isso de uma amiga também. Desde que eu vi pela primeira vez, sempre fiquei atenta a tudo e fiz muita analogia. Meu marido diz que quer ir embora e nunca vai. Conheci várias viúvas e várias pessoas que me ofereceram seguro de vida. Disse a ele que dessomar é uma forma de ir embora. O que o senhor me diz disso? Não, é de ir embora não, é seguir a vida do jeito que precisa. Mas a pessoa dessomou, a gente tem que olhar o que ficou aqui. Porque nós ainda não dessomamos. Aqueles que ficaram têm que dar um jeito. Agora, quem dessomou deve seguir o destino, etc. E a gente não pode estar chorando as mágoas, não, que isso aí é egoísmo. Tem que deixar a pessoa seguir o destino dela. Um dia desse, o senhor comentou que em outra vida foi um artista que trabalhou com escultura. O senhor poderia comentar sobre essa experiência com a arte? O senhor foi uma personalidade conhecida? Não, não fui. Se deparou com alguma obra na atual vida intrafísica? Não, meu caso todo é o seguinte. Eu fiz gárgulas para espantar os assediadores dos lugares. Agora, com isso, eu obtive algum sucesso e aquilo mexeu com o povo que brigava uns com os outros. Eles acabaram mandando me matar e matando mais gente que estava comigo. Acabaram praticamente com tudo. Agora, nessa ocasião, eu, além do processo de escultura, eu cheguei a fazer processo de materialização usando recursos da bioquímica, vegetais e outras coisas mais. Coisas que estão tão superadas hoje para nós. Que hoje eu acho que tudo isso é secundário, que o que interessa mais é a sensibilidade impressiva, porque essa aí mostra a realidade da coisa continuamente, muitas vezes, e com mais facilidade, de modo instantâneo. Agora, eu tenho obras minhas que eu já vi, de outras vidas. Não só de escultura, como alguma coisa também de orientação arquitetônica e outras coisas mais. Mas isso não vê o caso. Outra coisa, eu também já vi livro meu que eu publiquei, há muito tempo. Mas é muito tempo mesmo, muito tempo. Em 1995, fui procurar a Conscienciologia e, devido à minha idade na época, uns 25 anos, me espantei com as linguagens usadas. E não procurei mais a instituição, pois não entendi absolutamente nada. Era muita coisa para quem queria conhecer e se desenvolver. Hoje em dia, eu não me espanto com as linguagens usadas na Conscienciologia e no meio em que vivo. Para mim, a forma como você coloca suas mensagens estão muito boas e acessíveis à maioria. E ainda colocou um ponto de exclamação, não entendi nada. Os extraterrestres baixinhos de cabeça grande que se apresentam na mídia são os humanos? Se sim, as diferenças físicas entre humanos são tão grandes e gritantes? O mago Merlin existiu? Se sim, ele tinha esse conhecimento sobre a Conscienciologia? Não, esse povo não tinha nada. O processo todo é que o nível nosso, por exemplo,
Quer saber se o povo conhecia a conscienciologia? Teve gente que conhecia, principalmente evoluciólogo e serenão. Há muito tempo eu já conhecia isso. Olha se eles faziam estado vibracional, se praticava a TENEPS. Se for, ele conhecia. Se não, não. Então, você vai ver que muita gente falando isso, mas ninguém chegou nesse ponto para expor. Eu não achei ninguém assim, bem óbvio. Agora, um cara que era dos mais avançados nessa história, mas que também teve muito trabalho na época, era difícil, foi o Apolônio de Tiana. Esse teve uma opção de coisa. Ele era avançadinho, uma opção de coisa. Agora, o que mais que nós temos? Olha, nós temos agora, já está mais ou menos na hora, eu vou falar aqui o que é que eu preciso. Aquele negócio dos bastidores, tá certo? O caso é o seguinte, eu estou tensionando levar uma equipe de 10 pesquisadores junto comigo no sábado de manhã a uma determinada residência em Foz do Iguaçu que está com poltergeist. Agora, o que se passa? Lá tem 6 pessoas da família, tem criança menor, vocês sabem que às vezes o processo de assombramento, tudo tem criança. E lá tem uma criança de 3 anos e tem uma outra, maiorzinha. Mas então, isso tudo nós vamos ter que estudar. Agora, o que se passa? Tem perturbações de modo geral, tem aparições, tem barulhos, tem visões, objeto que quebra na frente da pessoa, problema que aparece contra a pessoa, mudando até o tom de voz da pessoa. Agora, o que aparece mais é uma mulher, principalmente no quarto e na escada. E tem também um homem que fica fora, junto dos canis da casa. Agora, o antigo morador da casa também via as pessoas lá dentro. Então, tem perturbações de vários tipos, que nós vamos ver o que é que nós fazemos. Então, eu espero contar com aqueles que possam ir junto conosco, sábado pela manhã. Aqueles que querem ser candidatos a isso, nós vamos ver depois o perfil, é só falar que o Loche anota lá que ele vai fazer uma listagem. A gente vê então o que a gente faz. Tá certo? De modo que se alguém quiser, agora, tem que ser pessoa que domina a energia, que não tem medo do processo, que não seja de muita comoção. O ideal é a pessoa não pode ser dessas assim, porque se chegar lá e passa do lado dos assediadores, aí não vai resolver nada para a gente. Então vamos pensar nisso aí para ver como é que nós fazemos. Se eu puder, eu vou levar umas 10 pessoas lá no sábado de manhã, para a gente ter uma noção, principalmente inicial, para ver o que pode fazer, dar um diagnóstico assim, inicial. A senhora é muito boa, faz muita assistência aos outros, ela precisa de assistência nesse sentido. Por isso que eu estou empenhado nessa condição, tá certo? De modo que é isso. Primeira coisa, a pessoa não pode ter medo das coisas, tá certo? E tem que dominar alguma coisa do processo de energia. E nós vamos fazer uma seleção, uma triagem do povo para ver o que nós levamos. Eu já tenho uns 3 aí que estão mais ou menos encaminhados, não é isso? Vamos ver o que é que vai dar mais. Agora, voltando aqui no autoconscienciograma, na síntese, quem é que está com o microfone? Como é que nós ficamos? O senhor já falou aí, de certa forma, sobre isso, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais na página 36, lá embaixo na interaciologia, na última linha, tem interação, verbação, anticonflituosidade, e depois tem interação, autoverbação, autodesassedialidade. Pode falar um pouco mais? A interação, verbação, anticonflituosidade. O caso é o seguinte, ontem mesmo eu falei nesse assunto aqui. Uma pessoa, assim, a verbação, ela constrói alguma coisa, depois ela fala. Isso é a verbação. Isso é dentro da verbaciologia. Agora, a anticonflituosidade é uma pessoa que diminui os conflitos. Quando ela já tem autoridade para expor alguma coisa que ela tenha feito, a tendência dela é pacificar o íntimo. Com isso, ela diminui os conflitos que ela tem com a vida e as pessoas.
Agora, a interação, autoverbação, autodesassedialidade, é a mesma coisa também. Na hora que ela diminui a conflitividade dela, os conflitos que ela tem com as pessoas, o ambiente, as ideias, as coisas, o que acontece? Ela começa a diminuir a assedialidade dela, ela começa a ser incorrupta, ela começa a ser imperturbável, ela aumenta o equilíbrio dela. Então, a harmonia íntima traz o autodesassédio. Então, a dispersidade não é assim tão difícil do jeito que o povo pensa. A gente tem que entender isso. Justamente por isso que eu estou perguntando, quando o senhor falou dos 3 anos, né? A gente vai ter que começar a lidar mais com isso, justamente com essa interação. Certo. Essas duas Agora, interações, exemplo, né? Na questão da dispersidade, é bom a gente ver o seguinte, por exemplo, autocosmoeticidade, autodesassédio, autoimperturbabilidade, autoinconflitividade, que a gente já falou, autoincorruptibilidade, autoorganização, refratariedade. Quer dizer, a pessoa fica refratária, é aquilo que o povo chama de corpo fechado. Sobrepairamento, bloqueio zero, que um dia desse nós discutimos aqui, higiene consciencial e não tremer a mão. Isso tudo faz parte. Só aqui, ó, tem 11 itens aqui da coisa, mas tem mais, né, além disso. Isso tudo é o caminho da dispersidade. O mais sério deles, da dispersidade, a meu ver, é a interassistencialidade autoconsciente a partir, pelo menos, da TENEPS. Então, a pessoa se transforma numa mini peça do macromecanismo. Uma coisa muito séria, João Paulo, é o seguinte: ninguém deve procurar ser um ser desassediado, permanente, total, apenas para si. Ele tem que procurar essa condição para ajudar mais os outros. Então, é um problema de burilamento da capacidade interassistencial. Aí muda tudo. Às vezes eu acho que as pessoas confundem um pouco a refratariedade com o encapsulamento, o isolamento, né? Às vezes as pessoas, não, ficou refratário para ficar... Não, a refratária é aquilo que não pega na pessoa, entende? O assédio... Outra coisa, ela pode ficar muito mais assediada do que era antes, mas passa nela, mas não pega, não entra, não cola. Então é muito importante raciocinar por aí, ver, né? Esses conceitos são muito avançados, a gente tem que entender muito, senão não adianta. Professor, seguindo a interaciologia aí, na página 37, fala um pouquinho da última interação, por favor. A interação síntese do autoconscienciograma e a síntese caracterial. O caso todo é o seguinte: o autoconscienciograma, você sabe que é o processo da síntese aqui desse verbete. Então, é você pegar o conscienciograma e fazer uma avaliação sua, da sua personalidade. Agora, quando você fizer essa avaliação, você vai chegar num ponto que vai fazer um resumo disso. Esse resumo é a síntese caracterial, é a síntese do seu caráter. Agora, quase sempre ali, você vai ver o mater pensando. Então, quase que é inevitável isso aqui. Se você procurar uma coisa, você acha outra também. Entende? O mater pensando está nessa. É a característica da sua pessoa. Agora, uma coisa muito interessante nisso. Se você for fazer o estudo dos caracteres de 2 irmãos gêmeos univitelinos, adultos, eles são diferentes. Na hora que vai fazer a síntese caracterial, você vai ver que é diferente. Quer dizer, a pessoa pode ter a cara igualzinha à outra, mas a essência da cara é diferente. Atrás da testa, ninguém é igual. Agora, a própria cara, você sabe que é um pouco diferente, porque a esquerda é diferente da direita. A face. Então, o problema é esse: a individualização é uma característica muito forte na evolução. O individualismo, que isso é que faz com que as pessoas erram devido ao egão. O egão fica muito exagerado, pronto, dá na cabeça da pessoa. É um problema. Professor, Sim. aqui atrás. Eu estava lendo hoje um verbete que a bússola consciencial acho que tem relação com
permitir hoje, eu queria ler um trecho e fazer uma pergunta, pode ser? Então, o senhor fala aqui, pelos critérios da homeostaticologia, o mais inteligente para a melhoria da consciência é empregar com exatidão o mater pensene cosmoeticamente melhor do holopensene pessoal nos momentos mais críticos e decisivos da existência. Aí, em seguida, você coloca: tal atitude sábia conjuga 4 manifestações pensênicas nesta ordem cronológica de ocorrência. Aí, número 1, ponteiro. A confluência simultânea temporal do ponteiro da bússola consciencial com a força presencial. Aí, em seguida, esta confluência compõe o apogeu do acerto cosmoético. Eu queria entender melhor essa confluência simultânea do ponteiro da bússola com a força presencial. Se você tem um ponteiro, a tendência sua é levar esse ponteiro para criar o seu mater pensene máximo. Então é o máximo que você consegue ser. Agora, na hora que isso, você chega a um determinado ponto, só de pensar que você tem esse ponteiro, já mostra que o seu nível de lucidez é acima da média. Na hora que isso acontece, a pessoa sabe, ela quer ampliar todos esses dispositivos evolutivos que ela já domina. A primeira coisa que vai ter é o dia a dia. No dia a dia é a força presencial. Aí, então, ela já está muito consciente do parapsiquismo, já dá valor para tudo isso, entende? Agora, veja, tudo é uma convergência. É essa convergência que eu falo aí do autoconsciencialidade, o autoconhecimento. É por isso agora, que vamos pensar, é a 4ª vez que eu vou falar, mater pensene. Olha o mater pensene da pessoa, é o resumo dela. Agora veja, uma pessoa pode ter uma opção de talento em várias áreas e o mater pensene dela ser fraco. Isso aí é que é terrível. Tem que estudar muito. Que é o desperdício, né? A dispersão, né? Por isso que o senhor fala anteriormente aqui no valor para a auto-organização. É. Uma pessoa, se ela começar a estudar o parapsiquismo, ela muda tudo mais depressa. Porque o parapsiquismo exige reciclagens mais profundas. Qualquer área de reciclagem pode ser inferior ao do parapsiquismo. O parapsiquismo exige mais. Aí tem que pensar muito. Bom, numa pergunta ainda há pouco de um teletertuliano, ele comentou do Averroes e a relação com a Heubex. Eu não estava nessa tertúlia, de repente você comentou sobre isso, eu estou por fora, em outras palavras. Você poderia falar um pouco mais? Houve essa relação? Ele está trabalhando, o Averroes, com a questão da Heubex? Como é que é isso? Parece que ele é um dos que ajudam esse povo. Mas eu não sei onde ele está, como é que ele é, nem nada, não. Agora, ele está estudando, ou vamos dizer, fazendo assistência nesse processo todo. Essa primavera árabe, aquele negócio, islâmica, esse negócio todo aí deve estar atrás disso aí, tem coisa atrás disso. Alguma coisa estão fazendo, porque o nível de fanatismo que tem ali é terrível. Agora, eles estão apelando para todas essas grandes cabeças árabes que já existiram para ajudar. E o Averroes é dos grandões, né? Ele está no meio disso. Qual é a relação dele com o Hayek? Isso eu não sei. Eu nunca cheguei a interpretar bem. Você sabe, o Hayek é muito discreto, né, nas coisas dele também, comigo mesmo. Mas deve ter uma relação direta. Esse povo todo deve ter. Eu não sei bem. E com a monja, Valdo? Qual a relação dele? Aqui, ó. E com a monja, aquela região lá de Andalucia, aquela questão toda. Que relação? Eu não sei. Você não sabe? Essas inter-relações, você sabe, isso aí é colégio invisível de serenões, etc. Estou por fora. Entendi. É difícil captar, sabe, esses sinais. Os meus e-mails não recebem. Valdo, o Averroes tem relação com os sarracenos e o período até de lado de Carcassonne. Tem relação direta. E daí? Com...
nada, como a gente não estava falando sobre isso, então eu resolvi abordar. Como não estávamos falando disso, ele tem relação. Outra coisa que ele defendeu também, a separação da religião e do Estado, né? Ele defendeu a questão... Agora, por exemplo, na questão dele, o que é que tem a monja que aparece lá com a cara... roupa, né? Que tem Outra coisa, Catalunha, Mataró. Isso é impressionante você pensar. Carcassonne era... O Hayek comigo, rapazinho. Os árabes. Aquele monte de árabe que eu tinha, tudo amigo meu. E naquela ocasião era o seguinte, eles falavam assim, ó, o libanês é o rico, o sírio é o remendado, agora o turco é o pobre. Isso tudo eu tinha amigo uns 3 tipos, entendeu? Libanês, turco e árabe. E árabe, propriamente dito, turco e sírio. Agora, na minha terra mesmo tinha essa turma toda. E essa conversa era muito comum aqui no Brasil. Agora, por exemplo, eu tinha também um amigo, que é aquele que eu ajudei, na questão de colégio, que ele estava fazendo no Brasil, eu mesmo ajudei. Depois que eu arranjei dinheiro, depois que eu montei meu consultório, aquela coisa toda. Esse aí também andou estudando uma opção de coisa nesse aspecto. Esse era da família nobre libanesa. É o top do top. Mas ele procurava tirar o corpo de tudo isso. Ele chegava num lugar, o povo só sabia que ele era árabe a hora que dava o nome. Mas, poliglota, uma série de situações. Hoje eu nem sei o que ele está fazendo. Ele deve existir até hoje, porque ele é moço. Val, você comentou da monja. Você sabe de alguma atuação dela pontual lá na Primavera Árabe? Não sei de nada disso aí. Com a conexão dela com essa questão mesmo? Eu não sei. Eu só sei que isso aí ainda é, falando em bom português, é uma ingresia braba. De ver o que vai dar com eles. Tem muita coisa ainda. O pior não é isso, o pior é que eles acabam com o processo das ditaduras e às vezes pode criar um regime político ainda pior. Não, eles estão... mais assim fanático em matéria de religião. Como é que fica? Tem uma escritora árabe que ela está falando justamente isso, que agora vai cair no segundo monstro, que é o monstro do fundamentalismo, que a tendência é que vai ter que passar por isso primeiro para depois sim começar a melhorar. Agora, o que é interessante nessa história toda é que também nunca se falou tanto sobre fundamentalismo como atualmente. Isso é importantíssimo. Você veja, a hora que eles pegam aqueles caras de enroladinho, com chapéu, aquela coisa toda, que são do alto fundamentalismo pan-judaico, e os caras estão rolando com a polícia em cima do asfalto, aquilo é terrível. Do jeito que eu vi, é a primeira vez que eu vejo isso. Então, eles estão agitando tudo. Agora, veja, esses fundamentalistas judeus... lá eu não vi tudo, eu estou atrás ainda da notícia que eu não cheguei a ver. Os jornais, as revistas essa semana não trouxeram nada disso. O povo fica com medo de falar sobre judeu porque os judeus dominam a mídia internacional, né? Mas, por exemplo, lá no noticiário, rapidinho, eles falaram que os fundamentalistas lá não estavam querendo que o povo ficasse na frente da sinagoga e que as mulheres ficassem com os braços de fora. Quer dizer, estão dando uma de árabe, são os primos deles, né? Ficar com os braços de fora, não pode. Está entendendo? Agora, os caras tudo enroladinho, com chapéu preto, agora me dá da história. Eu vi o seguinte, uma das cenas, o soldado atirando o negócio em cima dele lá, jogando ele no chão, aquele negócio todo, ele caindo de qualquer maneira. Uma coisa mais séria era ficar com o chapéu saindo e ele querendo segurar. Não podia ficar sem o chapéu. Quer dizer, o fanatismo... É incrível, né, o processo de fanatismo religioso, como é que é? Val, só para a gente entender um pouco mais, você comentou, por exemplo, que o Averroes está ajudando lá na Primavera Árabe. Essa questão da assistência seria tipo a colheita intermissiva, quer dizer, ele tem lá as obras dele, não, inspirar eu acho o que eles pessoal? Estão ajudando muito é o povo que está sendo assassinado, né, com essas bombas de tudo quanto é jeito, né, de tudo quanto é lado. Você olha bem o Iraque, Estados Unidos saiu de lá. Eles estão matando do mesmo jeito que era. Continuou tudo. A gente nota que os Estados Unidos não fez nada lá dentro. Tudo é entre irmãos. Então, a briga de foice no escuro só entre parentes. Parentes, a parentela. O negócio não é fácil.
A palavra cinépolis é uma rede mexicana de cinema. Não, é mais do que isso, né? Do jeito que vocês falaram, não é só mexicana, né? Tem mais. Eu não sabia dessa. Atualmente sou um prestador de serviço para uma empresa de extração de minério. Pensei em enviar o meu currículo para essa empresa, contudo estou com dúvidas, pois ela está em fase de expansão. Qual é a reverberação kármica em trabalhar em empresa como essa? Olha, aí tem que examinar, veja bem os balanços da empresa, como é, que minério que eles estão extraindo, porque tem minério que eles extraem para fazer bomba. Precisa examinar, com calma. Trabalhar em esforço de guerra é a pior coisa que tem em matéria de interprisão grupo kármico. Sobre a cosmoética destrutiva, poderia dar um exemplo, por favor? Sim. Por exemplo, uma pessoa, ela estava querendo fazer lá uma grande universidade. Aí não tinha dinheiro. Então recorre ao governo. Alguns, então, um político resolve ajudar. Mas aí ele vira e fala assim, olha, nós temos aí um presídio antigo que a gente vai desativar. A gente pode fazer universidade lá. Topas ou não topas? Para fazer isso, então, a pessoa tem que entrar lá e tem que destruir uma opção de coisa. Se conservar as masmorras, aquele negócio não vai melhorar tão cedo. É a cosmoética destrutiva. Você veja bem, foi a minha faculdade que aconteceu isso. O Juscelino deu o prédio do presídio para fazer a faculdade de medicina. Até quando eu fui lá, agora uns 50 anos depois, na área que era da masmorra, que eu estive lá desde o início e conheci o presídio, porque era no outro quarteirão, junto aonde eu dormia, vocês têm uma ideia? Na minha adolescência toda, então eu vi tudo aquilo. Agora, lá ainda está pesada a energia até hoje. Agora, foi nesse lugar também, que a hora que passou, que fecharam o presídio e passou para a faculdade de medicina, eu um dia entrei lá e vi um cara enforcado, lá na área das masmorras. Entende? Aquilo me abalou muito, mas praticamente materializado. Por baixo estava cheinho de tanque de formol com cadáveres, que era a área que eles colocaram de anatomia lá dentro. Agora veja, lá era masmorra, e eles fizeram lugar para pôr o cadáver. E ninguém sabia disso. Agora, eu fui pesquisar depois, que a gente foi ver, mas eu conhecia o presídio. Eu estive lá no presídio antes dele fechar. Entende? Já foi no fim, já não estava aquelas coisas, mas ainda funcionava como presídio. Então a gente tem que entender, a cosmoética destrutiva é aquilo. Às vezes você tem que destruir tudo daquele lugar, fazer um jardim e construir aquela nova reconstrução, alguma coisa no outro lugar, num nível mais avançado. Então, conclusão, quando a cosmoética aparece, precisa de ser uma coisa superior àquilo que existia. Se aquilo que existia era muito patológico, o jeito é desativar tudo, limpar tudo, dar um jeito e fazer uma coisa nova. Não dá, às vezes, para consertar uma peça que está muito defeituosa. A mesma coisa é o ambiente, por causa do estigma do ambiente. Tem que desestigmatizar. Quando uma pessoa altera o padrão energético, altera e eleva, por exemplo, o nível consciencial, existe a possibilidade de sentir-se distanciar de antigas amizades. E é possível também dessa pessoa sentir, inclusive, vontade de mudar de estado no ciclo de amizade? Sim. Isso acontece aqui todo dia, o povo que visita a gente. Hoje mesmo eu conversei com algumas pessoas que estão querendo vir para cá. Tudo por causa dessas coisas. Mudança, reciclagem. A reciclagem mexe na geopolítica. Em Efeitologia, página 36, poderia relatar sobre os efeitos do taxipsiquismo no acesso lexical rápido e exato no momento da comunicação oral? O problema todo é o seguinte: é a pessoa, por exemplo, que você está falando aqui, ó, eu estou falando, preciso de uma palavra, a palavra fica na ponta da minha língua, aquilo é instantâneo. E às vezes vem uma correlação de ideias, uma depois da outra. Olha bem os conceitos que é que eu faço um atrás do outro, como é que vocês vão ver como é que a situação é essa. Isso aí é efeito do taxipsiquismo. Em Neossinapsologia, página 36, poderia elucidar a respeito das neossinapses sobre si mesmo. O problema todo é o seguinte: é a hora que a pessoa começa a ter retrocognição, que
que ela faz justamente isso, a síntese do autoconscienciograma, que é o tema do verbete de hoje. Ela então começa a analisar a si mesma e ela chega a muitas conclusões para melhorar a si própria. Agora, para isso, é preciso de ver o que ela faz. Sovaldo? Sim. Aqui, ó, dentro dos processos meus aqui de erros que eles querem que eu melhore. Para mim fazer, a gente tem que fazer para eu fazer, que o povo gosta. Sapo dendrata, dendrobates. Não, esse aí eu não estou de acordo, não. É dendrata mesmo, que tem muita gente que usa dendrata. Esse aí eu já estudei muito. Que é aquele que matou o nosso amigo lá no Espírito Santo. Entende? Augusto. O Ruski. Agora, outra coisa, 200 gramas. Isso aí, de vez em quando, a gente fala 200 gramas, eu falo 200 gramas, eu falo tudo para a pessoa notar o que é, para ficar igual, né? Você quer que eu faça o que eu vou, o que eu faço, o que eu faça. Então, é que eu vá. Tudo tem essas coisas. No coloquialismo, a gente... Agora, manter, quase sempre você tem que falar, é o mantiver, que é o que o povo gosta mais, né? O futuro do substantivo, subjuntivo. Ver é o vir no futuro, também tem disso. Mas esse negócio a maioria não usa. Então tem certos processos da linguagem que se você for usar, ninguém vai te entender. O processo todo é esse, a gente também tem que estudar isso. Mas isso tudo está dentro dos processos que nós temos que estudar daqui para frente. Se vocês verem, eu conserto na hora. Qualquer coisa você me chama a atenção. Olha, sabe? O De Rosa, eu vou pedir também para ele olhar, que ele é especialista no assunto. Professor? Sim. Com relação ao verbete aqui, só podia explicar no item trinomiologia. Como é que chama? Trinomiologia, né? Página 37. Trinomiologia. Trinomiologia 37, né? Existem vários trinômios aqui, né? Por exemplo, visibilidade, confiabilidade, transparência. O que tu queres, ó cachorro? Então a minha dúvida, quer dizer, ou seja, todos esses sinônimos, eles estão dizendo qualidades, pré-requisitos, condições, né, que a Consim deve utilizar na realização do seu conscienciograma. Está certo? Perfeitamente, é isso mesmo. Você raciocinou bem. Então, veja, visibilidade, confiabilidade, transparência, objetividade, explicitação, transparência. Tudo isso é. Eu tenho usado isso aqui em vários verbetes, de propósito, até ver se levé da massa. Às vezes nós repetimos todas essas sessões. Valdo, é mais um pedido. Essa macro tarefa que a gente tem agora pela frente, que é organizar o dicionário do Osmar, que se chama Balzac, um desafio póstumo, porque ele pegou o eixo temático do Cristo Espera por Ti, que ele já tinha feito isso no avesso, mas ele pegou o eixo temático e foi em toda a comédia humana e achou verbetes similares nas expressões do Cristo Espera por Ti. Então, obrigatoriamente, quem estudar esse dicionário vai acabar estudando o Cristo Espera por Ti, porque é o eixo temático do dicionário. Agora, é uma tarefa imensa, são 1000 e poucas páginas. Eu comecei agora, recebi e comecei a ler. Então, a gente precisa de lexicógrafos especialistas em francês e na obra de Balzac. Do contrário, ele não vai poder ajudar a gente a organizar esse dicionário, porque a preferência hoje é já fazer ele bilíngue, porque ele já está bilíngue, ele foi baseado no trabalho... Vai ser difícil achar isso. Hein? Uau! Eu fico pensando como formar... É mais fácil na França. Como organizar uma equipe, pelo menos de umas 3 pessoas, que possam ajudar a organização da formatação desse dicionário, ver o melhor modo que ele pode ser comunicado aos interessados na obra de Balzac, os balzaquistas em geral, leitores e tudo, e que a gente possa atender ao que o Osmar pretendia quando ele deixou esse dicionário comigo. Tem que seguir aquilo que ele falou, né? Agora, tem que se formar uma equipe, Valdo, que é um trabalho muito grande, tem muita coisa para ser... O problema é saber quem é que já leu alguma coisa de Balzac e quem entende bem do francês. Francês, Balzac e a pessoa que entenda também de dicionário, para a gente organizar numa forma ideal. Mariana, você já leu Balzac? Olha lá, ele tem uma.
A gente precisa, são 1.260 páginas para serem revisadas, só isso. Isso é fichinha 1.260 páginas para ser revisado e para ser organizado na forma que seja mais interessante para os leitores, para os pesquisadores dessa área da comédia humana. Tá bem, são 86 volumes para a gente revisar juntos, só para você ficar animada, igual eu fiquei. Só isso, que precisa dar um jeito, aquilo está lá, a gente precisa de começar a trabalhar. Agora, é um trabalho apaixonante esse. A hora que você começar, você não vai parar. Então, eu já te aviso. Se você começar, você não vai parar. Isso aí é uma cachaça. Não tem saída. É trabalho para alguns anos de aprofundamento. Vale a pena. E pensar o seguinte, que cada frase... Eu, se tivesse tempo, eu ia fazer isso. É apaixonante. Cada frase do Cristo Espera por Ti, ele foi na comédia humana e pegou a referência em todas as obras. Que é o problema de você ter um brinquedinho. É um brinquedo, é uma arqueologia, por isso que chamou de arqueologia. Então, quem se animar, quem tivesse interesse, essa formação para esse trabalho, vai ajudar muito, porque é trabalho para muitos olhos e muitas mãos. Sovaldo, uma perguntinha só. Pegando o gancho aqui que a Malu falou, hoje tem um livro que eu procuro, está esgotado, que são 700 experimentos. Eu sempre no Rio pergunto quando é que vai ser relançado. E hoje, na livraria, o rapaz falou que ele está sendo revisado, né? Tem um trabalho, só está revisando, está adequando, inclusive, né? A nova nomenclatura, né? E não tem voluntários, não, para ajudar nesse trabalho? Eles estão trabalhando, né? A turma turma da Editares. Esse aqui já trabalhou. Quanto tempo você está trabalhando nisso? Já entregou o livro, já? 700, está no fim? Está no fim. Está no fim, então, ótimo. Porque tem uma opção de coisa. Ele está trabalhando nisso, mas é que nós fazemos muita coisa simultaneamente. Ele e eu dirigimos uma orquestra, ele dirige uma, eu dirijo outra. Agora, nós somos todos os músicos ao mesmo tempo. Então é o senhor problema. É mais do que bateria. É muita coisa simultaneamente. Mas então, sobre o autoconscienciograma. Sovaldo, aqui na caracterologia, página 38, o item 6, megafoco pessoal, diretriz autodeterminativa. Diretriz autodeterminativa, interassistenciologia. Sim. O que você quer? O que você não entendeu aí? É porque determinativa o senhor coloca. Eu achava que era definológica, que tem a ver com a definição da consciência. Não, o megafoco pessoal aí, aqui é o mater pensando da pessoa, né? É o que ela é, a essência dela, é a síntese dela. A síntese? É. A síntese. É aqui. A diretrix autodeterminativa. Ela que determina. Então, qual é o seu objetivo? O que você pretende alcançar? Isso aí é a diretrix autodeterminativa. Comigo, por exemplo, eu quero expor a conscienciologia. Essa é a minha diretrix. Há muito tempo que é. Tá certo? E é definológica também, eu acho. É. E outra coisa, porque interassistencial. Define a consciência. É. Define o perfil, né? É o jeito. Agora, cá em cima, o segundo é o mater pensando pessoal, da autopensenologia. Sim. Ortopensenologia. Orto quer dizer pensar verticalmente. Retilíneo. Com pronação, com equilíbrio. Na frase enfática, coloca a última As 10 linha. conquistas. Os megafocos atuais da própria existência. Quais são os megafoco. seus? Um dos seus é o seguinte: ser brasileira.
um dos megafocos que você escolheu na sua vida. Não é isso? Megafocos. Aqui tem vários que escolheram ser brasileiros, né? Por que não? Agora, depois que você for ser brasileira, você precisa ser consciex antes da dessoma. Então, você vai ser semi-consciex. Então, os brasileiros todos nossos aqui, inclusive os intermissivistas, precisam alcançar isso aí. Semi-consciencialidade. Isso é que seria universalismo, né? Não é bem universalismo, não. É mais, né? É mais sério, né? Aí no caso. Mais sério ainda. É a vivência. A vivência evolutiva, né? É com muita lucidez interdimensional. Interdimensional. Como é que a gente fica? Eu achava, porque, por exemplo, a respeito da dispersão que falava antes Igor, é a falta de megafoco da consciência, né? Agora, o problema é pegar o megafoco o mais depressa possível. Por exemplo, a Gabriela já está querendo pegar o megafoco hoje, na idade dela. Aos 15 anos. Então, em vez dela fazer uma viagem aos 15 anos para ir a Disney World, Disneylândia, ela quer ser totalmente dominadora do EV, por exemplo. Ou não é? Não é isso? Então, isso é que é o melhor. Com 15 anos, você já pensou? Ela está com 15% da vida dela. Se você contar em 100 anos, então tem muita coisa pela frente. Está dando um exemplo para a gente aí. Sim, na verdade que sim. Agora, Gabriela, me conta uma coisa. Você entende tudo que eu falo aqui? Você está entendendo o nosso português com as técnicas todas? A maioria você já entende? Eu entendo tudo. Ah, entende? Tudo que você fala. Ela é uma fera. Olha o jeito dela falar. Eu só queria... Eu tenho 18. Com carinha de 18, 15. né? Pois 18. 18. Está virando gente ela. Né? Ainda bem que eu não falei a mais, eu falei a menos. É isso que mulher, você precisa ter cuidado. Muito sério. O que tem? Com relação ao autoconscienciograma. Depois que a gente responde o livro, tem as 10 sessões e a gente vai vendo ali quais são os nossos pontos mais fortes ali em termos de atributologia. Como é que a gente vai qualificando isso para chegar mais próximo do nosso Mater Pensene mesmo, a gente conseguir destrinchar o que é o nosso Mater Pensene mesmo? É a hora que você soma as suas realizações. Todas as façanhas, vamos dizer, aqueles sucessos que você conseguiu, os triunfos. Então, os feitos que você obteve. Para você. Não, isso aí eu fiz muita força e consegui. Então, é uma conquista. Essa conquista aí é que é a coisa séria. Agora, começa a juntar todas essas conquistas. Você vai ter uma noção. O que é que predomina nas conquistas? As suas conquistas foram parapsíquicas ou foram assistenciais? Por aí você já começa a ver qual é a designação mais ou menos qualitativa do seu Mater Pensene. A gente pode ir, subdividindo em assuntos, assim, para a gente ir chegando. Eu queria ver como é que a gente vai picotando tudo que você puder. Quanto mais você picotar, mais você vai chegar perto da realidade, com detalhes. Picota tudo. E faz depois disso um algoritmo. Sempre vai ajudar. Alô? Oi. Aqui, B. Sim. Podia falar um pouquinho na fatologia sobre o retrato da dinâmica intraconsciencial? O caso aqui, deixa eu ver onde é que está isso aqui. Na penúltima linha. É o retrato da dinâmica intraconsciencial. A hora que você vê qual é a vida que você tem dentro de você. Como é que você é intraconsciencialmente. Então, a dinâmica disso. A existência, como é que ela pulsa dentro do seu micro-universo consciencial. Isso é a dinâmica intraconsciencial. Então, por exemplo, você reage às coisas boas com rapidez ou é devagar?
Você vacila perante as coisas ou você tem autodeterminação? E por aí vai, tem uma série de condições para ver. A dinâmica, como é que é a sua vida, a agilização da sua vida dentro de você. Agora, o retrato é justamente a síntese do autoconscienciograma. É o autorretrato da pessoa. Professor, aqui no A, no A. Ainda sobre essa questão da identificação do Mater Pensene, né, que o João agora perguntou. O que é o Mater Pensene que a gente traz, digamos, né, do nosso passado, e versus essa questão do novo Mater Pensene que a gente está tentando fixar? Como discernir as duas coisas? Ali é o seguinte, o domínio do processo em geral, da maioria das pessoas, é o domínio do psicossoma pelo mental soma. Então, o domínio do comocionalismo da pessoa pelo discernimento do mental soma. A maioria é isso. Então, por exemplo, é aquela pessoa que foi um filósofo e que hoje ele quer ser racional com discernimento científico, do ponto de vista prático, objetivo. Deixar de ser teoricão para ser pragmático, do ponto de vista evolutivo. Sim. Ou aquela pessoa que foi um artista e que hoje ele quer ser um investigador também polimático, racional. Entende? Bem, professor, então o senhor falou agora há pouco assim, né? Veja as suas realizações, né? O que você já fez. Essas realizações refletem o novo Mater Pensene já? Como é que é isso? Porque devido ao curso intermissivo, a maioria aqui já está fazendo coisa que não fazia antes. Isso é em cima do lance. Se uma pessoa já conseguiu, então, realizar coisas que vão contrário ao Mater Pensene que ela tinha, então já tem um novo Mater Pensene. A maioria aqui já conseguiu alguma coisa nesse sentido. O problema é que às vezes foi só 5%. O que a gente deseja é que a pessoa adquira pelo menos 50% disso. Vai ser uma boa renovação, um impulso evolutivo muito grande. Entende? Uma mão na roda. E nesse caso, assim, a GESCOM é um elemento de fixação, né, desse novo Mater Pensene. Agora, o melhor da história é o problema que nessa vida você já vai começar a deixar algumas coisas para a próxima. Isso não acontecia antes com você. E agora vai ter, que é o auto-revezamento. Você vai ter cápsula do tempo, você vai se achar. Eu tenho alguma coisa de vidas passadas assim, que tem me ajudado. Agora, a maioria aqui está começando a se despertar para essa realidade. Por exemplo, o que é a identidade extra? É isso. O que é a cápsula do tempo? É isso. O problema do auto-revezamento é isso. Então, a gestação consciencial, a mega GESCOM, a obra-prima da pessoa, isso é outra coisa. Então, nós estamos começando a fazer raízes numa vida que serve para as próximas. Antes a gente não pensava nisso. Só isso aí já muda completamente essa vida. Por isso que eu falo que essa vida é superior a 15 outras que já passaram. Essa fixação do novo Mater Pensene, ele é um elemento, vamos dizer, menor da Proexis ou maior? No Mater Pensene, aí depende do tipo da Proexis e do tipo também, a qualidade do Mater Pensene, né? Uma coisa e outra, tem que examinar, que até certo quantificar e qualificar um e outro, e que pôr na balança. Ponto isso é egocármico, digamos, né? Ainda é egocármico. Uma coisa é fácil, se a pessoa está fazendo assistência, ela atingiu o maior número de pessoas, aquilo é superior ao resto. Isso aí é uma das unidades de medidas evolutivas que eu mais falo aqui, tudo quanto é tipo de verbete. Eu acho que eu já falei esse ano umas 10 vezes nisso. Muita coisa que o povo pergunta, eu também respondo por aí. Não, olha aquilo que você pode fazer e desenvolver que vai ajudar maior número de pessoas do ponto de vista evolutivo. Então, uma ajuda cosmoética, evolutiva. Isso aí é a melhor coisa que pode ter. Agora, quase sempre isso é uma solução que eu dou como resposta para um monte de perguntas, às vezes até bem cretinas que eles me fazem aqui. Quer sair? Acabou. Manda a pessoa para o escambau, é a base de tudo. A interassistencialidade, a pessoa nunca vai se arrepender.
A pessoa fazendo isso, muda o mater pensene, vai levando tudo. Não, há uma série de condições, é o efeito halo, aquilo vai ampliando. Agora, o melhor disso é que amplia o seu discernimento. Com o discernimento ampliado, a vida é outra coisa, muda tudo. Se o discernimento ele fica mais nítido, límpido, claro, você está entendendo? Mais equilibrado, aquilo se esparrama em todas as manifestações da pessoa. É o discernimento. É saber distinguir o que presta. Val, sim. É dentro dessa mesma linha do que ele perguntou, a mudança do mater pensene por um novo, um neo-mater pensene, vamos dizer assim. Como funciona essa condição que os amparadores, você deixa uma linha de conhecimento, ou uma forma de ser, ou um ego, passa para outro, e numa mesma vida. E a tarefa que os amparadores dão para você é justamente na outra função, na anterior, que você tinha no outro mater pensene. Quando isso acontece, por que acontece dessa forma? Acontece que é para a pessoa consolidar aquilo que ainda está frágil. Consolidação? É consolidação, para enraizar a situação, para ficar mais firme, sólida. Consolidar. E levando também para a magnitude, porque não deixa de ser uma magnitude, aquilo que vai ser feito vai assistir muito mais pessoas. O problema todo de evolução é um processo de nível de grandeza. Agora, que grandeza é essa? É uma grandeza de harmonia e equilíbrio interassistencial. É a intercompreensão, é a evolução. A mega fraternidade é a evolução. Nós não podemos fugir disso. Agora, o pior é que não pode ter conotações muito emocionosas, comocionais, místicas, religiosas, românticas, literárias, superficiais. Tudo é besteira. Nós já perdemos tempo demais, porque a gente sabe da existência disso. Mas nós não damos o devido valor na hora que precisa, porque existem as escapatórias. A pessoa arranja um jeito de fugir. A escotilha de fuga. A GESCOM, Valdo, ela funciona mais ou menos como uma salvaguarda, um salvo-conduto que permite a pessoa voltar ali e fazer o trabalho sem se misturar. É isso? Porque já tem uma GESCOM lá marcando o posicionamento agora, pessoal. Manu, o que a gente nota é o seguinte, com esses dados que eu tenho falado aqui, se a pessoa começar a levar isso a sério, ela amplia toda a abordagem que ela faz da vida sobre todos os aspectos. Se ela colocar essas ideias. Por quê? Ela vai chegar no patamar que ela já não vai fazer, vamos dizer, a eliminação ou a desativação apenas dos bagulhos energéticos. Ela vai fazer a ativação das ideias bagulhentas, dos bagulhos ideativos. Está entendendo? Daquilo que ela tem que dispensar. Só a carga cheia de bolor e de coisa pesada que tem do passado a respeito de problemas superficiais no nível da comoção, é muita coisa que tem. Às vezes, por exemplo, a gente vê no cinema, dá até pena, eles fazem um filme aí de 2h30 só da mulher chorando as mágoas para, um filho dela, que era moça ainda, o filho foi ir atrás do cachorro, veio o carro de um outro rapaz e passou em cima do filho e ele morreu. Ela então chora aí durante aquela temporada toda do filme, briga com o marido, não tem mais sexo entre os dois e eles não sabem o que fazer. Tem filme inteiro sobre isso, grandes atrizes, a situação toda. Agora veja, um negócio superficial. Agora veja, aquilo na mesma hora tira o globo, ganha não sei o quê. Agora tudo, se você espremer, não tem nada. Por que aquela mulher não arranjou outro filho? Durante o filme todo, o marido fala várias vezes sobre esse negócio do menino, e eles mantêm o cachorro, e o quarto do menino é inamovível, não muda nada, todos os brinquedos dele. Agora é típico da cultura americana, entende? Lá está cheio dessa besteirada. Agora, por que se eles vão lá e conversam com o psicólogo fala assim, não, ela é bom vocês encomendar outra criança,
põe no lugar, vai esquecer isso aí, o mais depressa possível. Agora o tempo vai passando. Aí a mulher chega num ponto e fala, eu quero mudar de casa. Entende? A outra coisa, no carro tem aquele lugar que colocava a criança atrás, que amarra tudo, com aquele negócio, porta-criança, bebê conforto, aquele negócio todo. E eles conservam aquilo no carro. Então a mulher vira para ele e olha, e fica olhando lá para o negócio, e fica olhando. Aí o marido fala assim, eu vou julgar isso aí fora. Não, não pode. É uma vergonha total. Então você veja, é uma meninada. E a exaltação do consumismo na questão do pai, da mãe, é típico do processo consumista americano. Agora, tem filme inteiro sobre isso, eu já vi mais de um. É uma metáfora da Melim também, não é? Isso, porque o primeiro acontecimento ruim, tudo justifica através dele. E olha, tem um desses filmes que a mulher vai e ela está passando assim com o carro na rua, quando ela olha dentro do ônibus, ela viu que o rapaz que está lá dentro do ônibus é o rapaz que matou o filho dela quando estava dirigindo. Então o que ela faz? Ela vira o carro, então o ônibus está passando assim, o carro está aqui, ela vira e vai atrás para ver onde o rapaz desce, para saber onde ele mora, como é que é. Aí depois vai conversar com ele. Ele então pede perdão para ela de ter matado o filho, aquela coisa. Mas olha, eu não tive intenção nisso. Ele correu por causa do cachorro e atravessou na hora, não deu para segurar. Vocês sabem que às vezes uma pessoa atropela a outra e o atropelador não tem culpa. É a pessoa atropelada que fez de uma tal maneira que dentro da circunstância a pessoa não vê. Isso é um perigo. Agora, então ali é aquele processo, a interação da mãe do menino que morreu e do rapaz que matou o menino. Entende? Aquilo ali, como é que fica? E eles tirando proveito. E o negócio vai horas. É incrível o negócio. Gente, eu quero agradecer a todos vocês pelo dia de hoje, pelo autoconscienciograma. E vamos ver amanhã o que nós temos para amanhã. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 136 assinaturas no livro Hoje Presença, 21 perguntas presenciais, 22 perguntas respondidas online, 41 votos presenciais, 9 votos online. Hoje temos 5 recados. Hernani, Programa de Aceleração da Erudição, PAI, Ivo, Chamada de Trabalho, 7ª Jornada de Saúde, Loche, Balanço Existencial, Nilma, Higiene Consciencial, Eliana, Programa Verbetografia. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde, pessoal. Estou aqui com um dos objetos mais desejados pelas pessoas hoje, um iPad 2, 32 GB, Wi-Fi, branco, intacto aqui lacrado, que é o prêmio do programa Amigo da Enciclopédia, que nós vamos sortear no próximo domingo, durante a tertúlia. Então, quem for amigo da enciclopédia e tiver com a assinatura em dia, vai concorrer a esse iPad, uma vaga no 10º Balanço Assistencial, patrocinado pela Apex, de 18 a 21 de fevereiro, e uma vaga no curso para cirurgia e pesquisa para psica, no dia 22 de fevereiro. Então, você que é amigo da enciclopédia, que está com a assinatura em dia, domingo, pode ganhar esse iPad 2. E quem não é amigo pode fazer assinatura até sábado, que concorre também, tá? Ok? E aqueles que fizeram assinatura neste mês de dezembro também concorrem a uma máquina fotográfica. Ok? Obrigado. Boa tarde. Nós estamos lançando a partir de agora a abertura das inscrições para a próxima turma do Programa de Aceleração da Erudição, que é o PAI. E a temática que nós vamos utilizar para essa turma é para história. Tá? Então serão 9 aulas, debates, com 9 obras dentro da história. Durante a programação também nós vamos colocar 3 aulas complementares de contextualização sobre a história. E as obras estão muito interessantes. Só para a gente citar alguns exemplos aqui, a primeira obra é O Egito Antes dos Faraós, vai tratar do Egito Antigo. A China, Uma Nova História, sobre a China. Biblioteca de Alexandria, História dos Povos Árabes.
e outras obras, todas dentro da área da história. A gente vai pegar os principais contextos da história, principalmente aqueles que têm alguma relação com o grupo da Conscienciologia. Então está lançada a proposta, as inscrições já podem ser feitas na recepção do CAEC. As aulas vão começar oficialmente no dia 5 de fevereiro. No dia 22 de janeiro tem uma aula de abertura aberta para quem quiser conhecer a proposta melhor, pode participar dessa aula aberta. Tá? Obrigado a todos. Pessoal, só gostaríamos de relembrar que faltam 2 meses para o encerramento do prazo da chamada de trabalhos para a 7ª Jornada de Saúde, promovida na OIC, que vai ser em setembro de 2012, no campus da OIC. Quem quiser escrever um trabalho aí para essa jornada, vale a pena ver no site da OIC, www.oic.org.br, e lá vai conseguir ter acesso à chamada de trabalhos. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, cuja proposta é ajudar a pessoa a fazer um verdadeiro inventário da sua vida, levantando seus acertos, erros, omissões, conquistas, realizações, e a partir daí estabelecer um plano de ação. O curso ocorrerá entre os dias 18 e 21 de fevereiro do próximo ano, 2012, que é o período do Carnaval. É uma ótima proposta para que a pessoa, em caráter de imersão, possa realmente fazer um pit stop da sua vida e então uma reflexão para poder ver quais são os resultados que ela precisa obter na execução da sua programação existencial. Nós contamos com uma série de atividades dentro do curso, o campo parapsíquico, oficina de consciencioterapia, uma série de conferências, e nós vamos ter também o talk show com o professor Lísias Pires, que vai falar sobre a condição da personalidade consecutiva dentro do Grupo Karma, no caso, a família do professor Valdo Vieira. Então, vale a pena porque é um estudo de caso muito interessante e inédito aí para que a gente possa fazer essa avaliação. A temática deste balanço, que vai estar completando aí 10 anos, vai ser Grupo Karmologia. Então, convidamos a todos para estarem aqui no discernimento durante esses dias, 18 a 21 de fevereiro. Muito obrigado. Boa tarde. Você quer se propor a uma imersão no Holopensene da homeostase intraconsciencial? Então, essa é a proposta do curso Higiene Consciencial. O curso Higiene Consciencial acontece nos dias 2 e 3 de janeiro, na OIC, e tem atividades que propiciam todo um trabalho de higienização da consciência. Entre as atividades, nós temos aulas expositivas, práticas energéticas, campo homeostático e videoprojeção. Faça suas inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. Você já escreveu um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia? Você já tem a sua cápsula do tempo publicada? Então, a oportunidade para quem não escreveu um verbete ainda ou quer aperfeiçoar, quem já escreveu e quer aperfeiçoar, é o curso que vai acontecer agora de 9 a 12 de janeiro, o curso de verbetografia, numa parceria da Pré-IC de verbetografia e com o CAEC. Então, vai ser um curso intensivo de 4 dias, o dia todo voltado para escrita, para pesquisa do verbete, com um grande número de professores especialistas, e você já pode ir adiantando, tendo uma prévia do que vai ser esse curso, assistindo às aulas que já estão publicadas no site da Tertúlia. Então vocês entram lá, assistem as primeiras 3 aulas e depois completam e já saem quase com um verbete bastante encaminhado deste curso, de 9 a 12 de janeiro. Aproveitem essa oportunidade. Inscrições no CAEC. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é carga onírica, especialidade onirologia. Obrigada e boa tarde a todos.